A solidária da Bruna já está ali, certo? Agora, neste primeiro momento, nós vamos fazer uma revisãozinha, tá? Com umas questões anteriores do IBFC, para vocês irem treinando. No segundo momento, eu vou retomar a regência, que segundo a colega, só foi dado, não foi explicado, tá? Depois terminar funções as figuras de linguagem. E depois fazer exercícios, certo? Que nós temos encontro hoje e amanhã. Você me assessora, por favor? É só passar. Você aperta a setinha ou o mouse. Acho que a setinha vai melhor. Vê se vai na setinha. Isto. Gente, então vamos brincar de fazer prova? Então vamos lá. Primeira questão, uma questão de ortografia, que a IBFC ama de paixão a ortografia, tá? Então vamos dar uma treinadinha aqui, ó. Item 1. Não achei o seu jeito muito espontâneo. Espontâneo é com S ou com X, gente? Com S, muito bem. Então nós já vamos jogar fora a letra C e a letra D. Agora, o número 2 é quanto ao mal. O que nós sabemos do mal? Se ele é o contrário de bem, ele é com L. Se ele é o contrário de bom, ele é com U. A pronúncia é a mesma, por isso que dá essa confusão, tá? Então nós vamos pensar, o garoto passou bem ontem ou o garoto passou bom? Ele passou bem. Se é bem, o mal é com L. Não, aqui ó. Mal com L é o contrário de bem, tá? Então se o garoto passou bem, ele passou mal com L. E a resposta vai ser na letra A. Muito bem. Matem os dois sozinhos. Pronto? Letra A. Vamos ver. O primeiro caso é com referência a crase, tá? Então, o que nós sabemos? Só ocorre crase antes de palavra feminina. Mas não é porque eu tenho uma palavra feminina que eu vou colocando a crase logo. O que eu faço? Eu faço o macetinho. Qual que é o macetinho? Eu troco o feminino por um masculino. Masculino de ela, ele. Refaço a frase. Vai aparecer ao aqui? O rapaz prometeu que seria fiel ao ele? Não. Então, o que acontece? O A está antes de feminino. Eu passo para um masculino. Se aparecer ao, ocorrerá a crase. Se não aparecer, não ocorrerá. Portanto, certo? Ok, gente? Porque o que é o ao, gente? O ao é a preposição e o artigo. E o que é a crase? Preposição mais artigo, não é? Então, se eu passo para o masculino e aparece ao, apareceu justamente o que eu preciso. Preposição e artigo. Se eu passei para o masculino, não apareceu ao, porque faltou alguma coisa. Então, foi o que aconteceu ali, tá? Vamos supor que no lugar do ela, fosse namorada. Aí, o que eu faria? Passaria namorada para o masculino. Ficaria namorado. Aí eu teria, o rapaz prometeu que seria fiel ao namorado. Aí ocorreria a crase. Ok? Entenderam por que não pode ser a letra A, então? Muito bem.
Na 2 eu tenho, ele está esperando há 3 horas. Esse há 3 horas vai me indicar um tempo decorrido, vai me indicar que já se passaram 3 horas. O A que indica tempo decorrido só pode ser com H. Portanto, a resposta está na letra C. Muito bem. Faz um favor para mim, Wanda. Pede a Maria um apagador para mim. Por favor. Ok, gente? Entendido aí o babado aí? Tá? Questão 3. Vamos ver se vocês vão matá-la. Assinale a alternativa em que o termo destacado na oração abaixo está corretamente substituído pelo pronome. Vamos ver se vocês matam essa aí. Muito obrigada, tá? Letra? Bom, esse tipo de exercício, o que vocês têm que fazer? Simplesmente o seguinte, olhar o elemento grifado, se ele começa com ou sem preposição. Só isso. Por quê? Se começar sem preposição, você vai trocá-lo por o, a, os, as. E as variantes, né? Quais são as variantes de o, a, os, as? Não, não. Quem sabe? Ninguém sabe, não? Lolá, los, las, que é depois de R, S e Z. E noná, nos, nas, que é depois de ditongo nasal. Certinho? Agora, se o elemento começar com preposição, aí vocês vão usar lhe e lhes. Por que isso, gente? Porque o a, os, as correspondem a ele, eles, ela e elas. E o lhe e o lhes correspondem a é o mesmo ele, eles, ela e elas. Só que agora ele virá com preposição. Geralmente ou é a preposição a ou a preposição para, tá? Então, gente, vamos lá. O elemento grifado é ao médico. Ao médico começa com preposição? Sim. Ao a aqui, ó. Se ele começa com preposição, eu só posso usar o pronome lhe. Lhes aqui não pode, porque médico está no singular. Então, aí vem a pegadinha, muitas vezes na prova. Aqui até que não teve a pegadinha, não, tá? Eles colocam, por exemplo, não lhes perguntei. E o outro, não lhe perguntei. Exatamente para te chamar a atenção disso, ó. Se ao médico está no singular, o pronome só pode ser no singular, tá? E já que começa com preposição, eu vou jogar fora a letra C, que apresentou o O, e a letra D, que também apresentou o O. O que aconteceu? Letra A tem lhe, letra B tem lhe. Qual das duas será a correta? Então, este é o assuntinho também, que eu acho que vocês não viram. Vocês viram próclis, ênclis e mesóclis? Viram? Viram, né? Então, viram. Não, tudo é rápido, gente. No concurso tudo tem que ser rápido, tá? Olha aqui uma coisa. Não é uma palavra negativa.
Toda vez que vocês tiverem uma palavra negativa, o pronome átono só pode vir antes do verbo, tá? A gente diz que a palavra negativa é uma palavra atrativa, é uma palavra que atrai a próclise. Então, o correto aqui vai ser a letra B. Certo? Já falou isso, sim, que eu vi ali no caderno do menino. Vocês aqui não gravaram, tá? É. Peguem a 4, que é a mesma questão. Olha lá. Tá. Primeira coisa que a gente tem que olhar, o que que é? Se o elemento grifado começa ou não com preposição. Começa com preposição? Não. Muito bem. Se não começa com preposição, eu vou usar os pronomes o, a, os, as. Aqui no caso eu tenho toda a diversidade. Então o pronome será o pronome a. Ler não pode não, porque isso aqui não é preposição. Tá ok? Preposição é quando começa com preposição. Todo é pronome indefinido, tá? Então o pronome ali será o pronome a. Então, ó, letra C eu jogo fora, letra D também eu jogo fora. Aquilo que eu falei com vocês da pegadinha, ó. Será a letra A ou letra B? Qual a diferença entre elas? A letra A está no plural, a letra B está no singular. Qual é a correta? A letra B, porque toda diversidade está no singular. E por que que o A virou lá ali? Não, preposição é lhe e lhes. Pois é, mas por que que o A virou lá? Isto, porque está depois de retratar. Retratar termina em R. Quando o verbo termina em RSZ, o pronome vira lolá, los, las. Lembraram? Não. Então lembraram agora. Tá bom? Depois de RSZ, o pronome vira lolá, los, las. Por isso é que ficou retratá-lo. Certinho? Agora lembraram, né? Não, senhor, tem que lembrar até dia 27. Vai, pode ir. A questão 5 é uma questão específica da IBFC. Até agora ela é a única que cobra acentuação desse jeito, tá? Porque a acentuação é cobrada de que maneira nas outras provas? Todas estão acentuadas corretamente, todas estão acentuadas pelo mesmo motivo. Só IBFC que tem isso aqui, ó. Assinale alternativo em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Ou ela põe obrigatoriamente acentuada, ou ela põe necessariamente acentuada. Ou é uma coisa, ou é outra, tá? E ali, então, a resposta estaria onde? Bom, vamos ver aqui uma coisa. Início tem acento? Tem. Paroxítona terminada em ditongo. Tá? Prática tem acento? Proparoxítona. Diálogo tem acento?
Proparoxítono. Competência tem acento? Paroxítona terminada em ditongo. Então, qual que é a resposta? Aí é que eu falei com vocês, que esse tipo de questão, só a IBFC que está explorando. Olha aqui, ó. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Quando vier esse tipo de questão, obrigatoriamente ou necessariamente, você vai ter que verificar se a palavra pode ser usada sem acento. Tá? Início pode? Pode. Você tem inicio. Prática pode? Pode. Você tem pratica. Ele pratica. Diálogo pode? Pode. Eu dialogo. Competência pode vir sem acento em alguma situação? Não. Então, ela é a resposta. Tá? Então, esse tipo de questão não é para falar qual a palavra que tem acento. Porque, geralmente, todas têm acento. Então, quando vier isto aí, obrigatoriamente ou necessariamente, vocês vão verificar se a palavra pode ser usada sem acento. Ah, então quer dizer que se na redação eu colocar ou não colocar, tá certo? Não, gente, não é isso. Vai depender do contexto. Porque aqui é início, é o substantivo. Aqui é inicio, que é o verbo, tá? Aqui é prática, que é o substantivo. Pratica é o verbo. Diálogo é o substantivo. Dialogo é o verbo, tá? Entenderam essa questão, então? Ok. Matem a 6. E aí? B? Vamos ver. Olha, uma dica. Mas aqui já não vai precisar disso aí. Tá? Uhum. Olha, quando vier esse tipo de questão, que geralmente é o comum da IBFC, o que vocês vão fazer? Vocês não vão pegar e ler o item 1, item 2, depois vir aqui para baixo, não. Vocês vão direto aqui, ó, e vejam o que eles estão querendo da questão. Aí depois que vocês virem o que eles estão querendo da questão, vocês voltem lá. Porque senão o que vai acontecer? Você vai fazer assim. Considere as orações abaixo. Os gabaritos serão divulgados a partir das 20 horas. Vocês não sabem nem por que você está lendo isso. Ontem à noite houve um grave acidente no centro da cidade. Também não sei. Aí quando chega aqui embaixo vem. O uso do acento indicativo de crase está correto em... Ah, questão de crase. Aí você tem que voltar aqui para procurar a questão de crase. Está perdendo tempo. Então o que você faz? Vai direto na ordem. Porque aí você vem aqui e já vai procurando. Lê uma vez só. Tá ok, gente? Então vamos lá. O uso do acento indicativo de crase está correto em... Item 1. Aquele acento grave pode ficar ali? Não, porque partir é verbo. E verbo não tem gênero. E a crase, gente, só gosta de mulher. Tá ok? Se não é mulher, se é homo igual o Van Damme, não serve. Tá ok? Certinho? Não. Vera Verão não serve para crase, não. Bom? Na 2, o que eu tenho? Ontem à noite. Esta expressão à noite aqui, olha, é uma expressão indicadora de tempo, não é? Essas expressões indicadoras de tempo, modo, lugar, intensidade, como são chamadas? Isso, advérbio. E o advérbio que tem mais de uma palavra e a primeira é preposição, que nome recebe? Oi, tem alguém aí? O advérbio, representado por mais de uma palavra, e a primeira sendo preposição,
Que nome recebe? Locução adverbial. Tá? Locução adverbial. Ah, não, aqui qual a diferença de advérbio? Advérbio é uma palavra. Se esse advérbio vier com mais de uma palavra e a primeira sendo preposição, eu tenho uma locução adverbial. Às vezes a prova pode vir, tá? O acento grave ocorre devido à locução adverbial. Só que a locução adverbial tem que ser com palavra feminina. Por isso que você tem. Vende-se à vista, tem acento, porque vista é feminino. Vende-se a prazo, não tem, porque prazo é palavra masculina. Tá ok? Então eu tenho uma locução adverbial com palavra feminina. Obrigatoriamente o A tem que ser acentuado. Neste caso, que é uma particularidade, você não vai aplicar o macetinho de passar para o masculino. Na locução não tem isso. Toda locução com palavra feminina vai ocorrer a crase, tá? Aqui também você não usa o macetinho, porque o macetinho é só quando o A estiver antes de feminino. E partir é verbo, o verbo não tem gênero. Legal? Então, o que nós tivemos? 1 errada, 2 correta, B de bobinho. Gente, quem não entender, pergunta, tá? Pode ir. Questão 7 de pronomes, vamos ver lá. Regência aí, ó. Olha, quando vocês tiverem que usar os pronomes lhe ou o, vocês vão pegar o verbo e construí-lo com ele. Para ver o que cabe com o verbo. Se é ele ou se é a ele. Tá? Se for ele, ou a os as. Se for a ele, lhe e lhes. Bom dia. Agora nós ficamos presas, ficamos. É, por fora. Só se eu sei que vai ficar, eu não. Ué. E aí, gente, o que aconteceu na 7ª? Ah? Bom. Então, você tem ali, eu não disse a verdade, né? Aí, o que você vai fazer? Eu não disse ele a verdade, ou eu não disse a ele a verdade? A ele. Se é a ele, só pode ser lhe. Então, vamos jogar fora a C e a D. Tá? Então, eu não lhe disse a verdade porque estava envergonhada. O que esse porquê está fazendo aí? Está dando uma explicação. E o porquê que explica é junto e sem acento. É o porquê que vocês usam a todo instante na redação. Tá? Porque vocês estão explicando alguma coisa. Quando vocês não usam o porquê na redação, vocês usam o pois, que são sinônimos. Tá bom? Então, a resposta vai ser na letra A. Agora, a 8. A 8, ou sabe ou chuta. Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente.
Apesar de que as palavras que vêm no IBFC são mais tranquilas, tá? Então, muito bem. Enxoval é com X ou com CH? X. As palavras começadas com em, eu escrevo com X, com exceção de encher e encharcar, e derivados, tá? Então, eu vou jogar... Nossa, que tem sem graça, olha. Olha que tem sem graça. Ok? Só pode ser a letra A. Muito sem graça a questão, né? Encher e encharcar e derivados com CH, tá? Tirando dessas duas, depois de em você escreve X e não CH. Matando a 9. Ó, qual que é a diferença? Em vez de, é substituição. Você usou uma coisa no lugar da outra. Ao invés de, é contrário. Então, será que ele resolveu ir ao cinema? É o contrário ou é substituição? Então, quer dizer que estudar é contrário de ir ao cinema? Não. Então, pronto. Então, é uma substituição. Então, quem que você vai jogar fora? Bom, e agora a questão da seção. Quem se lembra da seção? A seção com C cedilha, seção de lugar, repartição, departamento. A seção toda com S é a seção de reunião. É só vocês lembrarem. Reunião, todo mundo está junto. Então, eu tenho os dois S juntinhos, tá? E essa seção que começa com C é a seção de CD, ó. C aqui, C aqui. Então, agora vocês já podem fazer. Os deputados terão uma sessão extraordinária. Essa sessão só pode ser reunião. Portanto, letra A. Roda, colega. Olha lá, ó. Outra vez lá, ó. Só que ali agora não veio obrigatório. Não bate a porta não, tá? Por favor. Agora não veio obrigatoriamente, mas veio necessariamente. Letra? Bom. Critica e crítica pro paroxítono. Posso usar dos dois jeitos? Posso. Calculo e cálculo. Posso usar dos dois jeitos? Precária. Tem precaria? Cópia. Tem copia? Tem. Letra C. Acertaram agora? Tudo bem. Gente, a 11 é mamão com açúcar. Olha aí.
Essa é mamão com açúcar, gente. É. Acharam? Bom, primeiro, o pronome pessoal o. Onde está o pronome pessoal o? A pegadinha, hein? Tá aqui no lo. Tá? Exato. Você nota que não tem outro o aí, é pronome, olha. Ah, é muito comum entre pessoas idosas. O artigo. Qual o? Ah, exato. Esse o também é artigo. Tá? Então, primeiro, de cara, você joga fora a letra D. Porque se é o, só pode ser masculino singular. E aqui é plural, ainda é feminino. Tá? Agora, olha, vocês não precisariam nem de voltar lá, só pelo sentido. Ó, fácil de preveni-lo. Você vai prevenir azeite? Você vai prevenir estudo realizado? Você só pode prevenir o derrame. Tá? Agora, fazendo igual gente grande. O derrame cerebral é muito comum entre pessoas idosas e o azeite de oliva, um azeite de oliva seria uma forma barata e fácil de preveni-lo. O azeite vai prevenir quem? O derrame. Tá? Aí é falta de leitura, né, gente? Isso aí é questão de interpretação. Tá? Ó, a 12 agora vocês não podem errar mais, não. Acho que já é a terceira ou a quarta já. E aí, letra? Bom, olha aqui. Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome. O que nós temos que fazer? Verificar se começa com preposição. Começa? Começa. Se começa com preposição, só pode ser o pronome? Pronto, acabou. Tá? Toda questão desse tipo de substituir o elemento grifado pelo pronome correspondente. É só verificar isso. O elemento começou ou não com preposição. Não começou, ou a, os, as. Começou, lhe ou lhes. E aqui ficou fácil, olha, gente, só tem um lhe. Tá? Olha aqui, precisamos contar o, não tem jeito. Precisamos contar ele, você vai falar isso? Tá? Legal? Nem precisa, tá? Porque, igual eu te falei, é só essa coisa aqui, ó. Você olha se começou com preposição, lê e lês. Se não começou, o a, os, as. Tá? Ou substituir também, você vê. Vai doer alguma coisa no ouvido. Tá? Pode ir? Vai, secretário. Viu como é que eles gostam, né? Podia, né, gente? Aí era um pontinho, né? Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. Vocês sabem que Mi não faz nada. Mi é aquele cara folgado, só está aí para receber.
Mim pode fazer entrega, gente? Não, porque mim não faz nada. Então, jogou fora, jogou fora. C ou D. Agora, a 2. Ele não me disse nada, tá? Nós temos o me e o mi. Eles têm a mesma função, o mesmo sentido, né? Você pode falar deu-me um presente ou deu a mim um presente. Tanto faz. Só que este aqui é o oblíquo átono. Se ele é oblíquo átono, ele não pede preposição. Este é o oblíquo tônico. O oblíquo tônico sempre vem com preposição. Então é só você olhar aqui, ó. Tem preposição antes? Não tem. Então só pode ser o me. Não, mas tem gente, é lógico, que não é muito esclarecida, que fala é mim. Ele me chamou, tá? Me mandou, exatamente. Me mandou. Ele me mandou sair. Fala demais. A 14 você já tem que fazer de olho fechado. Ali, ó, necessariamente. Assinale a opção em que a palavra deve ser necessariamente acentuada. Ó, é aquela mesma coisa. Paroxítona terminada em ditongo, proparoxítona, proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo. Aí vocês têm que verificar aquela que não pode ser usada sem acento. Letra D de doidinho, muito bem. Isto me angustia. Que ele analise a situação, tá? Ele critica a situação. Então, a única que não permite ser empregada sem acento é a letra D. Então, se cair essa questão, vocês já vão acertar de olho fechado. A 15 é o A com H, A sem H e A acentuado outra vez. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Letra A? Olha, conheço o rapaz há tempos. Quando eu digo há tempos, significa o quê? Já se passou um tempo que eu o conheço. O A que indica tempo decorrido é o A do verbo haver. E é por isso que vocês não podem usar há tempos atrás. Não é? Porque o A já indica que o tempo passou. Então não precisa da palavra atrás. Tá? A loja fica a 2 quarteirões daqui. A 2 quarteirões daqui não é tempo decorrido. E nem eu posso usar o A acentuado, já que quarteirão é palavra masculina. Portanto, letra B de bobinho. Pode trocar, colega. Trocou.
Matando a 16, que é uma questão de formação de palavras. Letra C. Muito bem. Vão só lembrar, quando é que eu tenho derivação imprópria? Porque prefixal e sufixal é fácil. Pré que põe antes, sufixo que põe depois. E a imprópria? Derivação imprópria é quando a palavra é usada numa classe diferente da sua original. Isso é, a palavra é adotada no contexto, tá? Como assim? Quando eu digo, o jovem chegou atrasado. Certo? Jovem nasceu em que classe? Isso. Qual que é a classe de jovem? Bate não. Bate não, bate não. Deixa assim. Não, né? Tem um tanto de agente aqui, só outra gente tudo, né? Tá. Não bate. É, né? Então vocês já estão espertos, né? Gente, e aí, gente? Qual que é a classe de jovem? Uai, não tem. Quem falou com vocês que palavra não tem classe, não tem família? Uai. Não. Jovem nasceu em qual família, gente? Gente, adjetivo. Jovem nasceu para quê? Para caracterizar, não é? Roupa jovem, música jovem, estilo jovem, certo? Então, o que acontece? O jovem nasceu para caracterizar. Muito bem. Jovem aqui está caracterizando. Caracterizando quem? É o atraso que é jovem? A pessoa está aqui? Não. Então, jovem não pode ser adjetivo. Porque o adjetivo só existe se existir o substantivo, tá? O que o jovem está fazendo aqui? O jovem está representando uma pessoa. Então, ele mudou de classe, ele mudou de família. Ele deixou de ser adjetivo para ser substantivo. Então, eu digo que jovem aqui é uma derivação imprópria. Por que é uma derivação imprópria? Porque ele deixou de ser adjetivo para ser substantivo. Isto é, está sendo usado numa classe que não é a dele. Ele foi adotado pelo substantivo. Certinho? Quando eu falo assim, ó. Tem derivação imprópria aqui? Qual? Monstro. Monstro nasceu na família do substantivo. E aqui monstro é adjetivo, porque ele está caracterizando mulher. Legal? Então, derivação imprópria. Muito bem. E aglutinação? Hã? Não entendi. O que você falou? Então tá, uai. Não quer falar? Gente, o que é aglutinação? Quando eu junto duas ou mais palavras e há um prejuízo na união. Aí eu tenho uma aglutinação.
houve um prejuízo. Então, quando eu falo Fonseca, é uma aglutinação. Por quê? Como que eu formei o Fonseca? Eu peguei a fonte e peguei a seca. A fonte perdeu. Então, se houve prejuízo na união, eu tenho uma aglutinação. Tá? Se não há prejuízo, eu tenho... Se não há prejuízo, eu tenho... Como é que chama outra? Justa posição. É o que vai acontecer com girassol. Como que eu formei o girassol? Eu peguei o gira e peguei o sol. Gira perdeu alguma coisa? Não. Sol perdeu alguma coisa? Não. Então não houve prejuízo. Ah, mas apareceu um S. Acréscimo não é prejuízo. Tá? Eu juntei as palavras. Não houve prejuízo, eu tenho justa posição. Se tem prejuízo, eu tenho aglutinação. Lembrado? Muito bem. A 17 também vocês já podem fazer de olho fechado. E aí? Primeira coisa, o elemento começa com preposição? Não. Então, qual o pronome que eu vou usar? O. O, a, os, as. Muito bem. Seus momentos, masculino. Então, já estou jogando a C fora, estou jogando a D fora. Tá? Aqui tem o, aqui tem os. Olha a pegadinha aí, ó. Você está substituindo o quê? Seus momentos no plural. Então, o pronome só pode ser os. Certo? Outra agora, essa aqui com os dois olhos fechados. Isso. Ela é mulher, indicação também é mulher. Então, aí vocês podem julgar um macetinho. Masculino de ela, ele. Pedir a ele. Não apareceu ao, não ocorre crase. Muito bem. Indicação também é palavra feminina. Mas indicação tem um masculino para ela? Não. Então, o que eu faço quando a palavra não tem um masculino? Eu ponho qualquer uma no masculino. Então, o que vocês querem pedir no masculino? Livro. Pedir ao livro? Como é que vai ficar? Pedir o livro. Não apareceu ao também. Letra C. Legal? Pode ir. O que você está pensando?
Não vem. Só se aparecer o ao. Tá? É igual aqui, ó. Pedi o livro. Não apareceu o ao. Isso. Se vem sem o ao, é sem crase. Tá? Isso. Gente, olha aqui, ó. A palavra é feminina. É. O que vocês vão fazer? Vocês vão mudar para o masculino. Masculino de ela, ele. Refaçam a frase. Quando você põe o ele no lugar, o que vai acontecer? Pedir a ele. Não apareceu ao. Então, não ocorre crase. Tá? Vamos supor que no lugar do ela, você tivesse isso aqui, ó. Pedir a moça. Masculino de moça. Vamos por rapaz, senão vai dar cacofonia, tá? Aí vai ficar pedir ao rapaz. Passei para o masculino, apareceu ao. Se apareceu ao, tem crase. Certo? Agora, aqui o que aconteceu? É feminino? É. Mas esse feminino não tem um masculino para ela. Então, eu ponho qualquer masculino. Tá? Então, vocês escolheram o livro. Escolhendo o livro, pedi o livro. E não pedi ao livro. Então, se não apareceu ao, não tem. Se aparecer, tem. Tá? Matando a 19. Cuidado, hein? Tem pegadinha ali. Tem uma interrogação. Mas cuidado, hein? Hã? O quê? Tá errado. Gente, cuidado, não vão pelo ponto de interrogação, não. Se vocês forem pelo ponto de interrogação, vocês vão errar. Porque você vai pelo sentido. Letra P, muito bem. O que vocês aprenderam aí? Porque junto sem acento é igual a pois, não é? Vê se consegue encaixar o pois ali. A garota estava chorando, pois quebraram sua boneca, ou a garota estava chorando, pois se machucou? Não coube o pois nos dois? Foi só uma pegadinha. Tá? Olha aqui, ó, comprovando. Se eu perguntar, por que a garota estava chorando? A interrogação é dela, tá? Porque quebraram a sua boneca. Não, mentira, porque se machucou. Quando você faz uma pergunta, o porquê que responde é junto e sem acento. Então, você tira a prova se é o porquê junto sem acento dessas duas maneiras. Ou colocando o pois, ou fazendo a pergunta e vendo se o que vem depois é a resposta. Espera aí, nós vamos... Pode. A garota estava chorando, pois quebraram a sua boneca, ou pois se machucou? Por quê? Continuação, ó. A garota estava chorando, pois quebraram a sua boneca. A garota estava chorando, pois se machucou. São duas orações. A questão aí foi esta. Tá? A pegadinha deles foi esta. O porquê
separado e sem acento, você usa quando estiver no sentido de por qual motivo? Oi? Ação? Não sei, esse aí eu não sei não. Ele não pode indicar ação, ele não é verbo. Tá? Ó, se no lugar do porquê você puder escrever por qual motivo, ou pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais, o porquê é separado e sem acento. Tá ok? Todo porquê de por qual motivo é separado e sem acento. Não, pode vir no meio também. Geralmente é meio relativo, né? Pode. A questão é essa, quando chega no meio, vocês acham que tem que ser sempre junto e sem acento. Olha aqui, o que acontece aqui, gente? Não sei por qual motivo ele chegou atrasado, tá? Não é por qual motivo? É. Se é por qual motivo, ele é separado e sem acento. Não importa onde ele esteja. Aí ele não poderia ser separado. Não. Se pusesse o artigo aqui, ele seria objeto direto. Aqui, ó, vocês que querem aí, o geralmente vem no princípio. Pode vir aí. Mesma coisa. Por que ele chegou atrasado? Por qual motivo ele chegou atrasado? Tá? Então ele pode vir no princípio? Pode. O que importa é o sentido dele, por qual motivo. Ele pode vir no meio? Pode. Por qual motivo? Ele pode vir no fim? Pode. Só que no fim ele terá acento. Tá? Então, qual é o porquê de por qual motivo? Porquê de por qual motivo? Separado. Qual o porquê de por qual motivo? Separado. Se ele vier no meio, sem acento. Se ele vier no princípio, sem acento. Se ele vier no final, com acento. Tá? Certo? De pelo qual? Peraí, deixa eu pegar ali o pelo qual. Só. Olha aqui, vamos supor que você tenha isto. O motivo pelo qual foi demitido, não sabemos. Muito bem. Mas você não quer escrever pelo qual. Você quer escrever o porquê. Eu posso substituir pelo qual, pelo porquê? Posso. Qual o porquê que substitui pelo qual? Separado e sem acento aqui, ó.
Por que separado sem acento? Substitui quem? Por qual motivo? Pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Tá? Então, o motivo por que foi demitido, não sabemos. Tá certo? Certíssimo. Legal? Tá. Isso. Por que de por qual motivo ou de pelo qual é sempre separado. Por qual motivo no final? Separado e com acento. Posso apagar esse lado aqui? Olha aí, gente. Olha aqui, ó. Cuidado com o pessoal aí do geralmente, tá? Porque isso acontece demais. O pessoal fala assim, ó. O porquê no princípio da frase é sempre separado e sem acento. Ou geralmente é separado e sem acento. Não tem isso não. Depende do sentido, ó. Você tem aqui, ó, um porquê no princípio, tá? E ele não é separado e sem acento. Por quê? Porque ele não tem sentido por qual motivo. Eu não vou colocar aqui, ó, por qual motivo estava cansado, preferiu ficar em casa. Então, não justifica aqui ele ser separado. Então, cuidado com isso. Vão sempre pelo sentido. Por que o porquê aqui tem que ser junto e sem acento? Porque ele está trazendo uma explicação, comprovando. Por que preferiu ficar em casa? Porque estava cansado. Ah, então eu posso começar uma frase com porquê junto? Posso, se o porquê vier trazendo uma explicação, tá? Agora, a questão do porquê junto e com acento é quando ele substitui a palavra motivo. Então, cuidado, vocês têm por qual motivo? Por qual motivo é separado, tá? Motivo é junto e com acento. Então, você vai dizer, não sei o motivo de seu atraso. Você não gosta de mim, eu não sei o motivo. Seu motivo não me convenceu. Outra coisa, atenção para quem grava assim. Porque no final da frase é sempre separado e com acento. Cuidado. Ele será separado e com acento se ele for por qual motivo. Aqui ele não é por qual motivo, então não tem como eu colocá-lo separado. Tá? Aí tem aluno também que fala assim, eu não erro, porque toda vez que ele vier com artigo antes, eu sei que ele é junto com acento. Muito bem. Aí chega na prova, vem assim, ó. Você vai fazer o quê? Vai pôr errado, porque ele não tem artigo? Tá? Então não tem isso não, ok? Aqui você tem um pronome. Artigo acompanha substantivo. Pronome acompanha substantivo. Então, ele não precisa de vir só com artigo, não. Ele tem que vir no sentido de motivo.
Cuidado que essas coisinhas que vocês decoram aí vão derrubando vocês na prova. Tá ok? Entendido o porquê, então? Entendeu, coisinha? Muito bem. Então, vamos matar 20. Tá, pode acabar de escrever. Ô, gente, se vocês quiserem, eu peço para colocar isso na SGA para vocês. Pra vocês não ficarem escrevendo. Querem? Aí eu mando hoje, a Karina foi em francês. Mataram a 20? A 20 é um tiquinho mais elaborada, né? Vamos ver. Ó. Assinale a alternativa que indica como ficaria a frase acima se o pronome oblíquo, tá? Fosse substituído pelo equivalente de terceira pessoa do plural. Nós temos me é primeira, ti é segunda, terceira. O, a, os, as, lhe, lhes e o se. São da terceira pessoa, tá? Então, se eu substituir pela terceira pessoa, esse não pode ficar. Só ele que não pode ficar, que eu nos. Mas só, aí nós vamos seguir, terceira pessoa do plural. O a não pode ficar e nem o é. Então, eu tenho terceira do plural aqui e aqui. O que eu vou saber? Se o verbo vai querer só o ele ou se o verbo vai querer o a ele. Então, alguém disse ele ou alguém disse a ele? A ele. Portanto, letra C. Agora de baixo com os dois olhos fechados. Uai, vocês já sabem. Ó, o rico empresário confirmou a cessão do terreno para instituição de caridade. Bom, essa cessão aí é o lugar. Ah, então o empresário confirmou alugar do terreno. Vocês viraram índio? Ah, tá bom. Reunião, vamos lá. O rico empresário confirmou a reunião do terreno. O terreno reuniu. Vem, terreno, vem também. Tá? Gente, o empresário confirmou a doação do terreno. Para quem? Para a instituição de caridade. Se ele doou, a cessão é com... Isso, aquela questão que eu passei lá no cantinho, ó. Tá? Oi? Chegou atrasado, ficou dormindo. Pois é, tá? Vão lembrar, essa sessão que começa com C é de ceder, doar. Essa sessão que tem o S juntinho, reunião. E esta sessão aqui que começa com S depois com C, é a sessão do lugar, repartição, departamento. E esta é uma variante desta. E esta, corta. Não. Tá? Deixa. Posso apagar os porquês? Os porquês? Agora que você acordou, menino. Hã? Não, porque olha aqui, ó. Motivo estava cansado, preferiu ficar em casa. Tá? Isso. Aqui não cabe a palavra motivo. A não ser que você vire índio. Motivo eu estar aqui, fazer o concurso. Motivo fazer concurso, ter segurança.
Motivo ter segurança, dormir melhor. Pronto aí, coisinha? Vai, colega. Outro também que IBFC adora. Pronto, coisinha, no porquê? Será que é a letra A? Vão lembrar o que acontece com a cerca? Você tem acerca de, pode indicar existir, o A com H, ou tempo decorrido. Você tem acerca de, que indica distância. E você tem acerca de, a respeito de, sobre alguma coisa. Ó, primeiro, você não tem a cerca com acento. A exposição foi a respeito da intervenção. Foi sobre a intervenção. Então, B de bobinho. Matando a 23. Mataram a 23? B ou D? B de bobinho? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um pronome de tratamento. Nós sabemos que o pronome de tratamento é de segunda pessoa, mas ele odeia segunda pessoa. Ele só gosta de andar, ele só gosta de concordar com a terceira pessoa. Então, aqui já tem uma segunda casca fora, aqui tem uma segunda casca fora. Então, vocês ficariam entre B, C e D. Não. Aqui tem um vós, porque deveis é vós. Então, vocês vão ficar entre B e E. Não, porque deves é tu, é segunda. Então, pronto. Tá? Então, todo pronome de tratamento, ele só anda com terceira pessoa.
Não é porque tem um vós aqui que eu vou colocar vós, vosso, nada disso. Tá? E aqui tem que ser seus por causa de funcionários. Certo? Isso, no plural. Mentira. Agora, olha aqui, ó. Cuidado com a pegadinha do BFC. Vocês notam que toda a questão do porquê estão pondo uma interrogação, tá? É a pegadinha deles. Cuidado, não vão só na interrogação, não. Vão pelo sentido do porquê. Então, vamos lá. Quem vocês jogam fora de cara? Ah, não. O B você joga fora de cara. Por quê? No final da frase. Tá? Você não gosta de mim por quê? Tá? Aí vão provar esse aqui, que é igual a quê mesmo? Motivo. Então, vamos lá. Você acha que ele está chateado, o motivo eu não o convidei para o espetáculo? Virei índio. Joga fora. Você acha que ele está chateado por qual motivo eu não o convidei para o espetáculo? Você acha que ele está chateado pois eu não o convidei para o espetáculo? Tirando a prova. Por que você acha que ele está chateado? Eu te respondo, porque eu não o convidei para o espetáculo. Explicação, tá? Agora, cuidado que eles estão lascando um ponto de interrogação aí. Ok? Não vai. Ok? Vai. Todo mundo, é intuição. Não vai pela intuição, não. Exatamente. Tudo bem? Então vamos para o intervalo. Na volta nós vamos terminar as figuras de linguagem, tá? Ah, tem esse fetinho hoje, né? Tem. Tem os anjinhos hoje, foi bom. Vai. Hoje tem anjinho. Vinte e cinco. Vocês viram como é que eles repetem bem as questões, né? E este a ela aparece em quase todas as questões, ó. Letra B, todos concordam? Enviamos a ele. Não apareceu ao, tá? Então, julguei fora, julguei fora. Enviamos a ela o livro que há tempos procurava. Quer dizer, já se passou um tempo que estava procurando. Então, é o a do verbo haver. Certinho? Mesma coisa. Você tem que indicar que já se passou um tempo. Qual tempo? Dias, anos, horas, meses, tá? Não importa. Olha aqui, o a, quando indica tempo, ele é igual a faz. Você pode fazer essa substituição também. Enviamos a ela o livro que faz tempos procurava, tá? Todo a que indica tempo decorrido, ele é igual a faz. Não, só no singular, que ele é impessoal, tá? Matana 26, que vocês também já sabem. Bobinho?
Bom, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, verificar se o elemento grifado tem preposição. Começa com preposição? Sim, esse a nunca poderá ser artigo, né? Que o artigo ele combina com o substantivo. Se começou com preposição, só pode ser lê ou lhes. Então, jogo fora C, jogo fora AD. A tem lê, a B também tem lê. Paulo é um só, tem que ser o lê. Muito bem. Mas agora entra a questão da próclis, ênclis e mesóclis. Tá? Toda vez que eu trabalho com pronome átono, eu tenho que olhar próclis, ênclis e mesóclis. O que aconteceu aqui, gente? Ó, palavra negativa. Palavra negativa exige a próclise. Letra P de bobinho. Tá? A próclise é o pronome átono antes do verbo. Tá? Pró é o que vem antes. Certinho? O que você não entendeu? É outra matéria. Colocação de pronomes átonos. Isso aí você tem que decorar, tá? Próclis, ênclis e mesóclis. Não tem. A IBFC trabalha muito com a palavra negativa. Se tem palavra negativa, o pronome só pode ficar antes do verbo. Antes. Volta. Aqui, ó. Se tem palavra negativa, o pronome átono tem que vir antes do verbo. Tá? Vai. Agora, atenção na 27, hein? Tudo bem, querido? É porque a Carol ocidental, eu vim substituir. Prontinho? Essa aí tem que pensar um tiquinho mais, né? Não, vou operar. C? Vamos ver? Bom, está correto que se afirma em. Vamos lá. O pronome ti poderia ser substituído por a ti. Vou te fazer um pedido. Vou fazer um pedido a ti. Muito bem. É igual o me com o mim, né? A questão é só a preposição. Então, essa 1 está correta. O pronome ti está se referindo ao tempo. Vamos lá. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Ele vai fazer um pedido para quem? Para o tempo. O pronome ti está se referindo ao tempo. Correto? Tá? Não existe. Não existe. Tá? Questão de interpretação. Ah, não. Porque isso aqui é uma estrofe, né? Tá? O autor, ele está falando do tempo. Então, ele diz o quê? Que o tempo é um senhor tão bonito quanto a cara do filho dele. Aí ele repete, tempo, 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 vou te fazer um pedido. Ele vai fazer um pedido para quem? Para o tempo. Porque ele está falando de quem? Do tempo.
Tá? É porque isso, gente, é texto literário, né? Então, não precisa não. Ah, o que você está falando? Aqui? Não, a estrofe não precisa não, hein? Estrofe não precisa não. Oi? Como é que o quê? Compara? O ti? Para saber se é certo com isso aqui? É só você lembrar que você tem os pronomes átonos. Me, ti e si. Estes são átonos. Porque eles não são usados com preposição. Agora, você vai ter o mi, o ti e o si. Estes são os tônicos. E os tônicos são usados com preposição. Tá? Então, você pode usar um ou outro. Só que você tem que saber o seguinte. Este daqui é sem preposição. E este daqui é com preposição. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Ele usou sem preposição. Pode mudar pelo ti com i? Pode, desde que tenha a preposição. Tá? É a mesma coisa se eu falar assim com você, ó. Ofendeu-te. Ou não. Você vai fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Então, vou fazer o quê? Um pedido. Ou se não, vou fazer um pedido a ti. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu posso falar com você, ofendeu-te, tá certo. Ou posso falar, ofendeu a ti. Os dois têm o mesmo valor. Agora, você só não pode pôr o ti sem a preposição. Se aqui tivesse assim, ó. O pronome ti poderia ser substituído por ti. Aí estaria errado. Porque toda vez que entrar o tônico, tem que ter a preposição. Tá? Legal? Matana 28. B. Agora é nosso, né? Mas peraí, deixa eu completar isso aqui, ó. Pretensioso e ascensão vem de um verbo, não vem? Pretensioso vem de qual verbo? Pretender. Ascensão vem de qual verbo? Ascender. Muito bem. Então, aí vai uma dica. Todo substantivo que vier de verbo, que apresentar o radical ND, ele vai ser escrito com S. Com S. Tá? Portanto, a correta está na letra A. Você fez o contrário, né? Então, você tem pretensão, tá? Ascensão, distensão, compreensão. Aí já são outras regras. Com o verbo não tem com Z, não. Com C é quando termina em TO, por exemplo, canto, canção. Tá? Conter, contenção. Tá? Aí já é o ter. É, você confundiu com ter. Certo?